Oi, glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos e amigos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Depois de louvores tão maravilhosos e dessa peça teatral, queria convidar nesse momento as amadas crianças a já saírem para as suas classes. Elas irão meditar um pouco na palavra de Deus e nós que ficaremos aqui também iremos abrir a palavra do Senhor e pensar um pouco a respeito da grandiosa obra do Senhor nas nossas vidas. Louvado seja Deus pela vida de cada um dos que aqui estão, também aqueles que não puderam estar, mas nos acompanham pelas redes sociais, nossos irmãos e irmãs, também aqueles que nos visitam, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vocês já perceberam como as nossas comemorações de aniversário vão ficando cada vez mais raras com o passar do tempo? Cada vez a gente comemora menos os aniversários. Por exemplo, quando um filho nasce, é muito comum que alguns pais comemorem até o mês-versário do seu filho. Meu filho completou 1 mês, 2 meses, 3, pelo menos até o primeiro ano. Todo mês é um aniversário, é uma comemoração. Aí o primeiro ano passa e as comemorações passam a acontecer, obrigado irmão, de ano em ano. Assim também é com os relacionamentos. Quando se está namorando, costuma-se contar até os dias. Fizemos 7 dias de namoro, 1 mês e 16 dias, 3 meses, 4, 5. Aí vem o casamento e parece que as comemorações de aniversário de casamento vão ficando cada vez mais distantes uma da outra, né? Também quando nós vamos envelhecendo, parece que dá até prisão fazer aniversário ou contar a idade para alguém, você vai deixando para depois, nem faz tanta questão assim de celebrar o aniversário. Isso não vale apenas para celebrações de aniversário, mas para qualquer celebração que nós vamos fazer, inclusive para a própria ceia do Senhor, celebração da ceia. Há indícios históricos de que os primeiros cristãos celebravam a ceia do Senhor, acredite, todo santo domingo. Todo domingo eles celebravam a ceia porque foi o dia no qual o Senhor ressuscitou. Então eles aproveitavam para lembrar da ressurreição de Cristo. Hoje em dia a maioria das igrejas faz a ceia 1 vez por mês. E ainda tem crente que acha demais, tem crente que acha muito, tem crente que despreza, que nem para a ceia vem, porque já veio no ano passado ou no trimestre passado. Essa é a nossa tendência, a tendência humana de não ver muita graça em celebrações repetidas. Talvez até na Páscoa existe esse pensamento. Mas por que todo ano Páscoa? Alguém pode se perguntar. Será que era mesmo da vontade de Deus que todo ano nós lembrássemos da libertação que Ele operou lá no Egito, da libertação que Ele opera através de Jesus Cristo? Será que é da vontade de Deus que frequentemente nós estejamos lembrando das mesmas coisas que Deus fez? Os versos nos quais eu quero meditar com vocês nessa noite, eles vão nos ajudar a responder essa pergunta, além de nos dar também outras lições. Por favor, abra comigo a palavra do Senhor no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, escrito por Moisés, capítulo de número 12. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia neste segundo livro das Escrituras Sagradas, livro de Êxodo, escrito por Moisés, capítulo de número 12. E nós vamos meditar apenas, rapidamente, nos versos de 1 a 20. Versos esses nos quais o Senhor nosso Deus vai trazer 2 tipos de orientações
ao seu povo. 2 tipos de orientações sobre a Páscoa, o que nós estamos celebrando nesses dias. Primeiro, Deus vai nos trazer orientações sobre a primeira Páscoa, aquela que seria a primeira a ser celebrada. Porém, nos versos seguintes, Deus vai continuar e vai falar sobre as futuras Páscoas. E eu creio que aqui nós teremos algumas lições importantes para aprendermos acerca de celebrações, acerca de comemorações. Vamos ver então, em primeiro lugar, as orientações de Deus acerca da primeira Páscoa a ser celebrada, a primeira Páscoa que aconteceu. Essas orientações se encontram nos versos de 1 a 13. Convido você a acompanhar comigo. Êxodo capítulo 12, versos de 1 a 13, os quais dizem assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro, verso 5, será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis. Ele era escolhido no 10º dia, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até amanhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Até isso Deus orientou. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, os filhos mais velhos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Deus e amado Pai, com o nosso coração sincero, Pai, em Tua presença nós queremos dizer que tememos o Teu nome, Senhor. Estamos aqui, Pai, temendo e tremendo em Tua presença, mas também agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem revelado a cada um de nós, por ter aberto os nossos olhos espirituais e nos ter feito enxergar a grandiosidade do Teu plano maravilhoso para as nossas vidas. Obrigado por ter nos trazido até aqui, Senhor. Obrigado por ter nos trazido até este lugar. Obrigado, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de entoar a Ti louvores tão maravilhosos, Pai, de termos visto com os nossos olhos uma demonstração do Teu amor por cada um de nós. Pai, que este momento seja um momento precioso, não de pensarmos sobre outras coisas, a não ser sobre o Teu propósito para as nossas vidas e a Tua palavra, através da qual o Senhor fala aos nossos corações. Vem transformar-nos, Senhor, de dentro para fora, no dia a dia, cada vez mais. Por tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, essas instruções que Deus deu aqui a Moisés e Arão para que eles compartilhassem com o povo de Israel, elas são instruções que são dadas entre ou próximo do cumprimento da 10ª praga. O povo de Israel estava escravizado no Egito já há 400 anos. E Deus envia Moisés a Faraó para dizer: liberta o meu povo.
deixe o meu povo ir. Mas Deus sabia que Faraó não permitiria. Por isso Deus planejou pragas, Deus planejou milagres, Deus planejou operações para que pudessem convencer o coração de Faraó a deixar o povo ir. E 9 pragas já aconteceram. Essa é a 10ª. Deus anunciou que o filho mais velho de todos os egípcios morreria como consequência de Faraó não deixar, não libertar o povo de Israel. Então aqui Deus fala não mais com Faraó, Deus está falando não mais com os egípcios, agora Deus está falando com o seu próprio povo. Deus está tendo um particular com a sua nação, com o povo que ele chamou. E ele começa dizendo para Moisés: Moisés, este mês no qual vocês sairão do Egito, ele será o principal dos meses, ele será o primeiro mês. Aqui no Brasil, nós celebramos um ano novo no mês de janeiro. Só que em Israel é diferente. O povo de Israel, ele passou a celebrar o início do ano entre os meses de março e abril, que é o mês de Abibe, é o primeiro mês dos israelitas. Então Deus diz para Moisés: Moisés, o que eu vou fazer agora vai dar início à vida de vocês, vai dar início ao ano de vocês. Ora, o povo já estava vivendo, o povo já tinha uma vida passada, o povo já tinha uma vida anterior. Porém, é como se agora Deus estivesse dizendo: vocês vão começar a viver realmente a partir de agora. Vocês vão começar a contar a vida de vocês a partir do meu livramento na vida de vocês. É como se Deus estivesse dizendo: o que vocês viveram daqui para trás é uma coisa, o que vocês vão viver daqui para frente é outra coisa. Eu estou reiniciando a vida de vocês. Eu estou trazendo uma renovação de vida para vocês. É como se a vida do povo de Deus, ela só iniciasse de fato e de verdade a partir do livramento que Deus traz para cada um de nós. Assim também é no Novo Testamento. No Novo Testamento, inclusive, o compromisso que nós temos com Cristo, ou o momento no qual nós entregamos a Cristo, costuma ser chamado de novo nascimento. Porque antes de Cristo nós até vivemos, mas é como se a nossa vida antes de Cristo, ela não fosse tão bem contada. O que vale mesmo é daqui para frente. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, quando Ele nos liberta dos nossos pecados, a Bíblia diz que nós estamos nascendo uma segunda vez, nós estamos nascendo de novo. É a partir dali que Deus está dizendo que nós somos realmente algo na presença dEle. Então Deus orienta aqui Moisés e Arão a dizerem ao seu povo que este mês é um mês especial, é um mês inicial, é um mês de recomeço, é um mês de renovação. Depois Deus dá instruções em relação à Páscoa, ao animal que deveria ser escolhido, quando ele deveria ser escolhido, quando ele deveria ser morto, como ele deveria ser morto, o que deveria ser feito com o sangue, o que deveria ser feito com a carne, como eles deveriam comer a Páscoa, enfim, Deus dá várias instruções. Deus diz que aos 10 dias do mês, toda a congregação de Israel deveria escolher um cordeiro. E dependendo do tamanho da família, esse cordeiro poderia servir também para os vizinhos mais próximos. Se o cordeiro fosse grande e a família fosse pequena, então vizinhos poderiam ser chamados a participar daquela celebração, daquela comemoração. E de que tipo deveria ser esse cordeiro? Poderia ser um cordeiro qualquer? Poderia ser o cordeiro mais feio? Poderia ser o cordeiro mais defeituoso? Não. O texto diz que deveria ser um macho, e esse macho deveria ser sem defeito. Ele não deveria ter defeito nenhum. Deveria ser um cordeiro macho sem defeito. Depois disso, Deus diz que o cordeiro deveria ser guardado. Ele seria escolhido, separado no 10º dia,
e ele seria guardado até o 14º dia, 4 dias depois, no qual ele seria imolado. Ele seria morto ao cair da tarde do 14º dia. Interessante esse detalhe, ao cair da tarde, porque um famoso historiador judeu chamado Joséfo diz que nos seus dias era comum, era costume, o cordeiro pascal ser morto às 3 horas da tarde. E por que isso é interessante, pastor? Porque o médico Lucas vai dizer que foi aproximadamente às 3 horas da tarde que Jesus Cristo entregou o seu Espírito ao Pai. Jesus veio para cumprir tudo aquilo que estava escrito, prometido acerca dele no Antigo Testamento. Depois que o cordeiro fosse morto e imolado, vinha a parte mais importante. A família que estivesse na casa pegaria do sangue do cordeiro morto e o poria sobre as ombreiras e sobre a verga da porta da casa onde eles estivessem. E naquela mesma noite, o que eles fariam com a carne? Usariam só o sangue? Não. Eles pegariam a carne e eles comeriam da carne daquele cordeiro. Detalhe, a carne não poderia ser comida crua e nem cozida. Ela tinha que ser assada no forno. Ela deveria ser queimada. E o que sobrasse, eles não deveriam aproveitar. No outro dia, é muito parecido com o maná. Deus não permitiu que alguém guardasse o maná para o outro dia. Tinha que confiar no Senhor que todo dia Ele ia providenciar o necessário. Aqui também a carne que sobrasse na noite da Páscoa não poderia ser comida. No dia seguinte a carne deveria ser queimada. E Deus ainda diz, olha como Deus é detalhista. Deus ainda diz como eles deveriam comer. Com lombos cingidos, vestidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Ou seja, aquela seria a última refeição deles na terra da escravidão. Dali eles seriam libertados, dali eles sairiam do Egito. E qual o motivo para tudo isso? Deus explica. Naquela noite, ele passaria e iria ferir os primogênitos dos egípcios. Mas quando ele visse o sangue, o Senhor, não era um demônio, o próprio Deus, quando ele visse o sangue nas portas das casas, aquele sangue seria o sinal de que aqueles que estavam dentro daquela casa não seriam destruídos. Deus passaria por cima daquela casa e não retiraria a vida de ninguém. Irmãos, são muitas as orientações de Deus aqui sobre a primeira Páscoa. Mas eu queria que você notasse uma lição que nós podemos tirar de todas essas orientações de Deus. E que lição é essa, pastor? Todos sabem que a salvação de Deus, ela é pela graça. Mas nós também precisamos entender que apesar da salvação ser pela graça, ela não é pela sorte. A salvação que Deus dá, Ele não a dá pela sorte. Nós não a recebemos por acidente. Nós não a recebemos por acaso. Um foi salvo, eu não sei porquê. O outro não foi e eu não sei explicar. Essa não é a salvação de Deus. A salvação de Deus não é um sorteio. A salvação de Deus não é algo que nós recebemos sem saber porquê e nem também sem seguir o plano que Deus estipulou para nós. Porque aqui nós vemos que Deus trouxe uma salvação pela graça. Deus deu uma maneira dos israelitas não morrerem. Deus deu uma maneira dos israelitas serem poupados da morte. Mas havia um caminho para isso. Havia algo a ser seguido. Haviam orientações a serem seguidas. E essas orientações, se elas não fossem seguidas, a vida não seria poupada. Se o sangue não estivesse na porta, a vida não seria poupada. Havia um caminho. O cordeiro certo deveria ser morto. O sangue dele deveria ser colocado no local certo. Deus estipulou um meio para que nós pudéssemos ser salvos. E esse meio,
ele precisa ser seguido. Ainda nos dias de hoje, a salvação é pela graça. Quem acredita que a salvação não é pelas obras, que a salvação não é comprada por dinheiro? A salvação é um presente de Deus. Mas como é que nós recebemos esse presente de Deus? É seguindo os meios que Ele estipulou, as condições que Ele prescreveu na sua palavra. Nós não seremos salvos por um cordeiro qualquer. Precisa ser um cordeiro sem defeito. E só existiu um cordeiro sem defeito que passou por essa terra e derramou o seu sangue por mim, por você. É o sangue de Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós precisamos entender isso. E a pergunta que nós precisamos nos fazer agora é: será que eu já tomei do sangue do Cordeiro e já passei no meu coração? Será que eu já trouxe o sangue, eu já recebi o sangue de Jesus? E esse sangue eu já tomei para mim mesmo? E eu passei na minha casa, eu passei no meu coração, eu me apropriei do sangue do Cordeiro sem defeito para perdoar os meus pecados? Porque perceba que aqui Deus não prometeu que os israelitas seriam salvos porque eles habitavam na terra de Gósen. Outras vezes, em outras pragas, Deus poupou os israelitas sem que eles fizessem nada. Algumas pragas vieram sobre os egípcios e Deus fez distinção entre os egípcios e os israelitas, sem que os israelitas fizessem nada. E assim são algumas bênçãos de Deus na nossa vida. A gente não sabe nem por que a gente recebeu, né? A gente é abençoado e a gente nem entende. Mas existem bênçãos como a bênção da salvação, que apesar de não serem compradas, elas são recebidas quando nós cumprimos as condições e os meios que Deus estabeleceu para nós. Então o que precisamos nos perguntar é se nós já recebemos o sangue de Jesus. É se o sangue de Jesus já foi colocado sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Ele não vai nos obrigar a fazer isso. Ele vai nos orientar e nós vamos tomar o sangue de Cristo e vamos passar sobre a nossa casa, sobre o nosso coração. Ninguém é salvo. Os israelitas não foram salvos porque eles estavam no lugar certo. Um israelita não era salvo porque ele estava na companhia certa. Você pode estar no lugar certo esta noite, você pode estar na igreja. Você pode estar com as companhias certas hoje, você pode estar com os cristãos. Mas se o sangue do Cordeiro não estiver sobre a sua vida, você não será salvo. Nós só seremos salvos se o sangue de Jesus estiver sobre nós. Se você ainda não clamou pelo sangue de Cristo, faça isso hoje, faça isso agora. A salvação é pela graça, mas ela não é por acidente. Existe um caminho que precisa ser percorrido para que a salvação seja nossa. Essas, portanto, são as orientações de Deus acerca da primeira Páscoa. E o que isso nos mostra é que havia algo a ser feito. Alguém precisava morrer para que nós pudéssemos viver. Mas depois disso, o texto compartilha conosco as orientações sobre as futuras Páscoas. E eu quero que você veja comigo os versos 14 a 20. Que Deus falou sobre as Páscoas que ainda viriam. Verso 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias, verso 15, comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso
podereis fazer. Que coisa maravilhosa, né? Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, perceba isso, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Senti desejo de orar mais uma vez? Curve sua cabeça. Vamos orar novamente. Querido Deus e amado Pai, o que estamos, Senhor, lendo nesta noite é da mais alta importância, Senhor, para a nossa salvação. Nos ajuda, vem nos instruir pelo Teu Espírito Santo. Que não saiamos daqui, Senhor, sem compreender a Tua vontade para as nossas vidas. E não apenas isso, Senhor, mas que não saiamos daqui sem sermos transformados pelo Teu Espírito Santo. Nós não queremos sair daqui como entramos, Pai. Nós queremos sair daqui diferentes, mais parecidos, mais conformados à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem eu oro mais uma vez e já agradeço. Amém, amém e amém. Irmãos, aqui, se na primeira parte nós vemos as orientações de Deus sobre a primeira Páscoa, aqui nós vemos as orientações do Senhor acerca da festa dos pães asmos, ou a festa dos pães sem fermento. Essa festa, ela estava muito ligada, era intimamente ligada com a Páscoa. Tanto é que ela começava no primeiro dia, no 14º dia, que era o mesmo dia da Páscoa. E ela se estendia por 7 dias. E o que o povo de Israel era orientado a fazer nesses dias, era retirar da sua casa todo e qualquer fermento. Todo e qualquer fermento deveria ser tirado dos pães, retirado de tudo que o povo fizesse dentro das suas casas, senão o povo morreria. E Deus diz também que tanto no primeiro, como também no 7º dia, o povo deveria se reunir de maneira solene, o povo deveria se congregar para adorar ao Senhor. E o que me chama muito a atenção aqui, é que Deus está falando sobre isso em relação a futuras gerações. Não era mais em relação àquele momento. Era quando os anos vindouros chegassem, eles deveriam celebrar a festa dos pães asmos. E o que Deus orienta aqui, é que essas festas deveriam ser observadas, preste atenção, nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Ou seja, Deus não queria que eles celebrassem apenas naquele ano. Deus queria que eles celebrassem nos anos por vir. Na verdade, mais na frente na Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 16, Deus vai ordenar que o povo celebre essa festa, e Ele vai dizer o propósito. E olha que interessante. Para que te lembres, todos os dias da tua vida, do dia em que saístes da terra do Egito. Então Deus não queria que o povo se lembrasse apenas uma vez por ano. Na verdade, o propósito de Deus era que eles se lembrassem quando? Todos os dias. Que eles se lembrassem diariamente da libertação que Deus operou. Da libertação que Deus operou na vida deles, tirando-os da terra do Egito. Então aqui, eu creio que nós podemos tirar uma segunda lição muito importante sobre os livramentos que Deus nos dá. Que lição é essa, pastor? Deus não deseja que os seus livramentos sejam lembrados e celebrados apenas no momento em que nós os recebemos. Pelo contrário, Deus deseja que os seus atos misericordiosos, Deus deseja que os seus atos misericordiosos a nosso favor sejam lembrados
e celebrados por todos os anos em que nós vivermos, e se possível for, por todos os dias da nossa vida. Deus não quer que eu e você lembremos do que Ele fez, apenas no momento em que Ele fez. Isso foi a primeira Páscoa. Deus ordenou que o povo celebrasse a primeira Páscoa acerca da libertação que estava acontecendo naquele momento. Porém, nos versos seguintes, Deus orienta sobre celebrações futuras de algo que já havia acontecido. Deus não queria que o povo se lembrasse do que Ele fez apenas no momento em que Ele fez. Deus queria que o seu povo continuasse se lembrando da sua salvação, do seu livramento, mesmo anos depois de tudo aquilo já ter acontecido na vida deles. A vontade de Deus é que o povo continuasse se lembrando, continuasse celebrando, continuasse comemorando os feitos do Senhor, os livramentos do Senhor, a salvação que o Senhor operou. Essa era a vontade de Deus, que o povo nunca esquecesse, que o povo sempre se lembrasse, que o povo sempre comemorasse, que o povo sempre estivesse alegre pela salvação do Egito, pela salvação da escravidão, pela salvação da morte. Então essa era a vontade de Deus. Mas sabe qual é o problema? Qual é o problema meu? Qual é o problema seu? O problema é que o tempo vai passando e a gente vai esquecendo do que o Senhor fez. O problema é que o tempo vai passando e a gente vai deixando de lembrar, e a gente vai deixando de celebrar, e a gente vai deixando de comemorar o que Deus fez no passado na nossa vida. Vocês já devem ter visto alguma criança mal acostumada, que não valoriza os presentes que ganha por muito tempo. Você já deve ter conhecido uma criança assim, ou talvez você foi uma criança assim, né? Só valorizava o presente na hora que ganhava. Passava um dia, o presente já estava lá largado, já estava lá esquecido, porque você já queria ganhar outro. Já tinha esquecido do antigo, já queria ganhar outro. E muitas vezes nós somos assim. Nós ganhamos um presente de Deus, só que o tempo vai passando, e aquele presente vai perdendo a graça, e a gente já fica esperando algo novo de Deus na nossa vida. A gente já quer que Deus faça algo novo, e a gente fica na expectativa, mas cadê o novo de Deus, né? A gente fala muito, cadê o novo de Deus? Cadê o novo de Deus? E aí talvez a vontade que Deus tenha é, ei, por que você não valoriza primeiro o velho, para que eu possa te dar o novo? Por que você não agradece pelo que eu já te dei, para que eu possa te dar algo inédito na sua vida? Nós somos muitas vezes como crianças mal educadas. Nós desvalorizamos os presentes velhos, os presentes antigos, e que são os mais maravilhosos que existem. Estamos sempre olhando para algo que nós queremos, algo que Deus ainda não fez. Nós paramos de celebrar, nós paramos de agradecer. E sabe o que é que acontece, igreja e amigos? Quando eu e você mudamos do canal do agradecimento, nós acabamos sintonizando no canal da murmuração. Nós acabamos indo para a reclamação, nós acabamos indo para a murmuração daquilo que Deus ainda não fez nas nossas vidas, daquilo que falta Deus fazer. Mas por que Deus não fez isso? Por que Deus não me dá isso? Por que Deus não muda isso? Nós reclamamos. Só para você ter uma ideia, nós estamos em plena Páscoa. E só para ilustrar o que eu estou dizendo, será que nessa Páscoa não saíram da sua boca palavras de reclamação? Será que não saíram da sua boca palavras de murmuração? Sendo que essa época é a época na qual Deus fez
a coisa mais maravilhosa que Ele poderia fazer pela humanidade, que foi enviar o seu Filho para morrer no meu lugar e no seu lugar. Essa deveria ser a época em que nós mais agradecemos a Deus. Mas nós acabamos esquecendo de agradecer. E passamos a reclamar, e reclamar, e reclamar, e murmurar, e murmurar, e murmurar, em plena Páscoa. Nós não celebramos, nós não comemoramos o grande livramento que Deus operou nas nossas vidas. Hoje não era para ter ninguém triste. Hoje não era para estar ninguém com a cabeça baixa. Hoje era para estar todo mundo pulando de alegria na presença do Senhor. Ah, pastor, mas é porque você não sabe da minha vida, pastor. Porque você não sabe como a minha situação está. A minha situação está tão difícil, pastor. E não precisa chamar testemunha, porque eu acredito em você. A sua situação está difícil, a situação de todo mundo está difícil. Mas será que a nossa situação está mais difícil do que a de Jesus, nesse mesmo período? É como o irmão Gilson falou hoje pela manhã. O irmão Gilson está fazendo um tratamento e nesses dias o médico foi arrancar, como é que diz, uma parte da unha, um canto de unha, arrancou foi a unha inteira. Ele chegou hoje na escola dominical de chinela, e a gente via só o canto vazio das unhas, só o sangue. E ele disse: meus irmãos, está doendo, mas nem se compara com o que o meu Jesus sofreu nesse mesmo período, 2000 anos atrás. Ei, a nossa situação está difícil, mas imagina como estava a situação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Será que se compara a minha situação e a sua com a dele? Você queria estar no lugar de Jesus? Tenho certeza que não. E sabe o que é mais impressionante? É que mesmo sofrendo tudo isso, a palavra de Deus vai dizer que em nenhum momento ele reclamou. Ele tinha motivos para reclamar dos discípulos? Tinha. Ele tinha motivos para reclamar dos fariseus? Tinha. Ele tinha motivo para reclamar da multidão? Tinha. Mas a palavra de Deus diz que como cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Jesus sofreu calado. Jesus sofreu sem reclamar. Ele ainda orou pelos seus assassinos e terminou entregando o seu espírito ao Pai, um espírito limpo, sem pecado, que morreu por mim e por você. Então eu não estou dizendo, não estou menosprezando o teu sofrimento, não. Eu sei que você está sofrendo, todos nós sofremos. O que eu estou querendo dizer é que nós temos mais motivos para agradecer do que para reclamar. Porque o Cordeiro Pascal já foi morto no meu lugar e no teu lugar. Paulo vai dizer que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para mim e para você. O preço já foi pago, a salvação já foi comprada. Ele morreu no meu lugar e no teu lugar. Sabe para quem a situação estava difícil? O povo estava no Egito. Mas pior estava para os egípcios. Porque eles não receberam a salvação. Os filhos deles morreram. E eles continuaram presos ao pecado. Mas o povo de Israel estava no Egito. Mas já ia sair de lá. E ia para a terra prometida. Ei, nós ainda estamos nesse mundo, passando por dificuldades, mas nós estamos caminhando para uma terra melhor, nós estamos caminhando para uma terra perfeita, é só questão de tempo para a gente chegar lá.
Então sim, a situação está difícil. Você olha para a sua vida e você pode pensar, não, eu tenho motivos para reclamar, eu tenho motivos para estar triste. Mas lembre, o principal já aconteceu. Então, independente do que ainda não ocorreu na tua vida, aproveita para lembrar e para o que Deus já fez. Aproveita para lembrar e para celebrar o que Ele já fez por mim e por você. Ele morreu na sexta e no domingo Ele ressuscitou. Alguns dias depois Ele subiu ao céu. Ele está vivo agora à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por ti. E diz que em breve vai voltar para nos buscar. Nós vamos reclamar de quê? Se Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Aproveita para celebrar. Você já foi liberto do Egito? Deus já morreu no teu lugar? Você já aceitou o sangue do Cordeiro? Então agradece. Lembra disso todo dia. Quando a dificuldade vier, lembra. Não, mas Ele morreu no meu lugar. Não, mas Ele me libertou. Ele tem poder sobre a minha vida. Sabe por que devemos fazer isso? Primeiro, porque Deus merece. Deus é honrado quando a gente agradece, sabia? Quem crê que Deus é grande? Ei, Deus é grande, porque Ele é grande, Ele faz coisas grandes. E as coisas grandiosas de Deus, elas precisam ser lembradas e elas precisam ser comemoradas. E é triste quando alguém fala mais no diabo do que em Deus. Parece que o diabo é mais poderoso do que o Senhor. Ah, mas o diabo isso, ah, mas o inimigo isso, ele existe, ele é real. Mas vamos falar em quem é mais poderoso do que ele. Deus é mais poderoso e Ele está agindo na minha vida e na tua vida. Além disso, além de honrar a Deus, uma vida de comemoração perpétua, agradecendo sempre pelo livramento de Deus, comemorando, fazendo aniversário de conversão, se você lembrar o dia, vai ser bom para mim e para você também. Porque é claro que existem pais ignorantes que vão dar presentes novos para os filhos que desvalorizam os velhos. Mas Deus é diferente. Deus costuma nos dar presentes novos quando Ele vê que nós estamos valorizando os antigos. Quando alguém valoriza a salvação que Deus deu, esse alguém está apto a receber novos presentes do Senhor. Valoriza a salvação, valoriza o livramento que Ele te concedeu. Então honra a Deus quando nós agradecemos. É bom para nós. E a palavra de Deus vai dizer que é bom até para os nossos filhos. Até os nossos filhos são beneficiados, porque na continuação do capítulo 12, Moisés vai antecipar o dia no qual os filhos vão perguntar: pai, mãe, que ritual é esse? Que Páscoa é essa? Que comemoração é essa? E os pais vão poder dizer: meu filho, é porque nós estávamos escravos no Egito. Mas Deus nos deu um meio de salvação. Deus providenciou um sangue e nós passamos esse sangue nas nossas portas. E quando o Senhor passou, Ele não destruiu você, Ele não destruiu a nossa família, Ele nos poupou da morte, meu filho. Os próprios filhos iriam ver e iriam aprender com a comemoração dos pais. Precisamos comemorar, pais, pelo bem dos nossos filhos. Nesses dias, inclusive, a Sarinha e o Tiaguinho viajaram com outros parentes deles. Ficamos só eu, a Suiane e os gêmeos em casa. Os gêmeos têm 7 anos. E aí, na sexta-feira, você liga a televisão, e aí os canais de streaming possuem infinitos filmes para você assistir, né? E aí você vê tantos filmes interessantes que dá vontade de assistir em família. Mas apareceu na minha frente o filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Aí eu pensei, não, mas eu já assisti esse filme tantas vezes, né? Conversando com o Espírito Santo. Mas eu já assisti esse filme tantas vezes. Aí o Espírito Santo me lembra, mas hoje é Páscoa, aproveita. Comemora mais uma vez, lembra mais uma vez. E aí nós nos reunimos e começamos a assistir Paixão de Cristo, né? Paixão de Cristo, para quem já assistiu,
é sem pena, né? É algo bem realista, não é como fizeram com o Jean hoje, né? Fizeram aí com o Jean na amizade, não foi, Jean? Foi bem light, deu para demonstrar. Mas Paixão de Cristo não, ele mostra realmente o sofrimento. E o Gabriel assistindo, começou e Jesus ali sofrendo. E o Gabriel disse: pai, o mal vai vencer, pai. O mal vai vencer, olha aí. Não, eu acho que Deus não vai ganhar não, viu? O mal vai vencer. Ele disse: calma, Gabriel, assiste. E aí quando foi no meio, Gabriel já injuriado: pai, eu queria estar lá, com a minha espada, para matar todo mundo que está fazendo Jesus sofrer, viu? Eu queria estar lá, pai, eu queria estar lá. E eu, eita Deus. Queria estar lá, olha aí, pai, olha aí. Não, queria minha espada, eu queria matar tudinho, eu ia matar tudinho. Apóstolo Paulo, né? E aí o Lucas assistindo. Aí tem uma hora que a mãe de Jesus já está morto, todo ensanguentado. E aí a mãe de Jesus dá um beijo em Jesus, todo ensanguentado. E ele diz: não, pai, por que ele fez isso? Por que ela fez isso, né? E a Suíne aproveitou para dizer: Luquinhas, nem isso a gente é digno de fazer com o sangue de Jesus. Nem beijar o sangue de Jesus nós somos dignos. E ele ouvindo tudo aquilo. E as crianças aprendendo. E nós crescendo com tudo aquilo. Mas o mais interessante foi no final. Todos pensavam que o mal ia vencer, que Jesus ia perder, quando no final Jesus se levanta, ainda com a marca do prego na mão, ele se levanta e ele ressuscita. E aí nós louvamos a Deus, porque Jesus Cristo venceu. E aí passou o mal gritando: olha aí, Gabriel, o mal perdeu. E ele: o mal perdeu. Vamos comemorar, vamos lembrar, vamos celebrar. Isso vai honrar a Deus, isso vai ser bom para nós, isso vai ensinar a nossa família. Nessa noite nós vimos, amados irmãos e amigos, as orientações que Deus deu sobre a primeira Páscoa e também sobre as Páscoas que deveriam vir. Deus queria que o seu livramento fosse celebrado naquele momento. Mas Deus também queria que o povo celebrasse por todos os anos que ainda viriam. Por isso a pergunta, ou as perguntas com as quais eu quero encerrar essa noite, são: o sangue certo já foi colocado sobre a tua vida? Você já invocou o sangue de Jesus para te livrar do pecado e da morte? Se você já fez isso, você lembra, você agradece, você celebra, você comemora, não como muitos estão fazendo, porque para muitos a Páscoa é só uma desculpa para se embriagar, para cair no pecado, para se afastar de Deus, é apenas um feriado qualquer. Mas o crente não. O crente come o pão sem fermento. O crente tira o mal das suas casas. O crente se guarda ainda mais. O crente se santifica ainda mais na presença do Senhor. É assim que nós temos agradecido ao Senhor por aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Se não é, agradeça agora. Tenha um coração grato agora na presença do Senhor. Não olha para os problemas, não olha para as dificuldades. Olha para o sangue que Ele providenciou para mim e para você. E louva a Deus por isso. Agradece ao Senhor por isso. Porém, se esse sangue ainda não foi apropriado na sua vida, não perca mais uma oportunidade. Aproveite este momento. O cordeiro já foi imolado. O sangue já foi derramado. Basta apenas que você o receba em seu coração. Quero convidar o grupo de louvor aqui à frente, para nós entoarmos um cântico. Enquanto nós estamos entoando, enquanto o grupo está chegando, aproveite esse momento agora, curve a sua cabeça. E tome a decisão que Deus quer que você tome. Talvez a decisão que Deus quer que você tome hoje é de crer no sangue de Cristo. Nós não somos salvos porque merecemos.
Nós não somos salvos porque a nossa família segue a Deus. Nós não somos salvos porque nós estamos em um local específico. Deus só vai passar e nos poupar se o sangue do Cordeiro estiver sobre nós. Se você ainda não creu no sangue de Jesus, faça isso agora. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Confesse para Ele: sem ti eu nada sou, Senhor. Sem ti eu nada posso, eu não passo de um pecador miserável, que não merece o céu. Mas porque o sangue de alguém sem defeito morreu em meu lugar, eu creio nele. E eu recebo como meu Senhor e Salvador. Ou talvez a decisão que você está precisando tomar hoje é de lembrar mais da salvação. É de agradecer mais pela salvação. É reclamar menos. É murmurar menos. E agradecer mais. Deus quer que você comemore. Não apenas no momento em que você é abençoado, mas por todos os dias que Deus te der. Você tem sido abençoado? Você reconhece isso? Deus tem te dado livramentos? Deus tem te salvado? Então agradece. Tenha um coração grato nesta noite. E com certeza, com o teu coração grato, Deus poderá te dar bênçãos ainda mais novas, porque você já está preparado para elas. Senhor Deus e amado Pai, neste momento eu quero agradecer pela Tua palavra, quero agradecer pelas Tuas instruções, tanto acerca de como nós podemos nos livrar da morte, pelo único caminho, que é o sangue do Senhor derramado a nosso favor. Como também agradecemos pelas Tuas orientações, sobre o que fazer, Senhor, depois que nós já encontramos a salvação. Não é para esquecermos, Pai. Não é para desprezarmos. É para continuarmos lembrando e continuarmos comemorando, Senhor. Que essa Páscoa seja uma Páscoa de alegria, tanto porque nós já encontramos a salvação, como também porque nós continuamos lembrando dela. A salvação que o Senhor operou há tanto tempo atrás, ela continua enchendo o nosso coração até os dias de hoje, Pai. Senhor, nada me alegra mais nos dias difíceis do que saber o que o Senhor já fez por mim. Continua, Pai, enchendo o nosso coração de alegria. E agora, se há alguém, Pai, aqui nesta noite, que ainda não havia aceitado este caminho que nos leva para o céu, que é o único caminho, o caminho de Cristo, que possa fazer isso agora, Pai, render-se aos Teus pés. E nós que já fizemos isso, que hoje tomemos a decisão de continuarmos comemorando o aniversário daquilo que o Senhor fez por nós. Enquanto estamos adorando, se você quer tomar uma destas decisões, ou outra que Deus está trazendo ao teu coração, não se envergonhe, achegue-se ao trono da graça e receba misericórdia e graça da parte do Senhor. Enquanto estamos adorando, se você quiser, venha até o altar e no final nós queremos orar pela sua vida. O universo chora.